Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos aqui nessa tarde, terminando o mês de outubro, falarmos um pouquinho sobre o reino de Deus no coração dos homens, né? Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma prece para iniciarmos com o nosso estudo aí na tarde de hoje. Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade que temos aqui hoje, por essas tecnologias que nos permitem estarmos próximos, nos aproximarmos, que nos permitem passarmos os conhecimentos, agradecidos por essa oportunidade desta doutrina maravilhosa, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui hoje, pela ajuda, por todos os bons amigos espirituais que sempre estão nos acompanhando, que possamos, Mestre amado, refletir um pouquinho mais sobre os teus conhecimentos que tanto nos deste através do Evangelho, que possamos aproveitar estes conhecimentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. E assim pedimos licença para iniciar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, primeiramente, todos nós sabemos que a colocação de Jesus, que o reino de Deus é importante que seja no coração dos homens, a importância do reino de Deus no coração dos homens, nos faz refletir sobre o maior objetivo da vinda de Jesus, né, aqui no planeta, que foi justamente a implantação do reino de Deus, ou do reino dos céus, né, no coração dos homens, né? Para isso, para nós conseguirmos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, vamos trabalhar com um livro Boa Nova, tá? Que foi psicografado por Chico Xavier, tá? Pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro maravilhoso. Nós vamos tratar aqui do capítulo Filhos de Zebedeu, tá? Que é o capítulo 11. E neste capítulo ele começa nos falando, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, é um diálogo entre Jesus e Zebedeu. Zebedeu é pai de Tiago e de João, né, os discípulos de Jesus, né? Zebedeu, inclusive, significa, no hebraico, presente de Deus, né? E Tiago e João já conheciam as pregações de João Batista, já tinham ouvido as pregações de João Batista, né? Estavam muito exultantes, muito felizes pelo convite de Jesus para serem discípulos dele, né? Mas como os dois eram muito novos, né? Jesus coloca aqui que eles eram profundamente generosos e tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Já estavam preparados para o apostolado, né? Já tinham vindo preparados para isso, né? Então, os dois novos apóstolos, né, foram falar com a sua mãe em relação a isso, né? E Salomé, que era a esposa de Zebedeu, ela, apesar de ser bondosa e sensível, né, ela recebeu a notícia com um certo cuidado, uma certa preocupação, natural de toda mãe, né? Teria essa preocupação. Então ela começou a pensar, a ponderar, a analisar a situação, e será que não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Ela colocando, quem sabe o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe, né? Porque normal, ela não conhecia, né?
Então, naquela época, até para a gente poder se situar um pouquinho, existia muita aquela questão da queda, né? Se desejava muito a queda dos Antipas, do Herodes, né? Do Herodes Antipas, né? Então se antevia essa queda já por todas as questões, as revoluções, né? Se falava muito em revolução contra os romanos, né? Então, na sua cabeça, isso estava ligado à questão de Jesus, né? No seu entendimento, né? Então, o Senhor, disse atenciosa, o diálogo dela para com Jesus, da mãe de Tiago e de João. Logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Desejando para, né, expressando para Jesus que ela queria o melhor para os filhos dela, né? Algo compreensível até, né? Embora um pouco surpreso por todas as pessoas, inclusive estavam ali, né? E Jesus coloca para ela bem claramente: antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Olha a profundidade dessa questão que Jesus coloca, né? E nos coloca assim o texto, né, que ela ficou bastante se embaraçou em relação a essa situação que foi colocada ali, né, por Jesus, né, e retirou-se apressado e foi conversar com Zebedeu sobre essa situação, né. Zebedeu, no outro dia, foi falar com Jesus a respeito disso, né, e Jesus comentou com Zebedeu, né? Se tu que conheces a lei e lhes guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor, respondeu Zebedeu. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram, né? Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. E Jesus, como se aproveitasse para esclarecer outros pontos, né, inclusive, coloca bem claramente para Zebedeu. Ele continua: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Trabalho árduo é meu gozo, sofrimento meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então Zebedeu coloca para Jesus: o vosso reino é o da paz e o da resignação que os crentes de Elias, do profeta Elias, esperavam. E aí Jesus acrescenta para ele: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. A gente sabe que toda ideia nova, todo conceito novo, ele vai se confrontar, né, com o poder que está vigente na época, e por consequência disso ele vai ser combatido, né? A gente pode refletir aqui quantos cristãos não foram mortos nos circos lá em Roma, comidos por feras, né? Foram queimados em locais públicos, né? Então Jesus tinha todo esse conhecimento, né? E toda essa bagagem, justamente já sabia que ia acontecer isso, né? E aí ele continua também. E olha a profundidade desse ensinamento aqui. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Infelizes, muitas vezes só possuem poder e riquezas, né?
Quantos casos, assim, trazendo ao para a nossa realidade atual, quantos casos nós vemos hoje? Como essa verdade aqui ainda se manifesta? Quando se tem o pensamento só nas coisas materiais e que elas não nos trazem a real felicidade, quantos a gente vê, vamos pegar, por exemplo, as questões de suicídio. Se pegarmos as estatísticas, nós vamos ver que os casos de suicídio, muitas vezes, se não na grande maioria das vezes, são de pessoas abastadas, que têm uma qualidade, vamos dizer assim, um padrão de vida até certo ponto elevado, né? E que mesmo assim tiram a sua própria vida, né? E coloca aqui: há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal numa falsa altitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores, né? Toda causa vai ter uma consequência, né? Lei de causa e efeito. Então, se nós aceitamos o mal ou concordamos com o mal hoje, amanhã a gente vai sofrer as consequências disso, né? Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Veja a profundidade disso. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos, né? Trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Quer maior exemplo de empatia que Jesus está nos dizendo? Que nós olhemos o bem comum, o bem a todos, né? O bem real, né? E esse é a real razão do reino de Deus, né? Do reino dos céus, né? E continua o diálogo. Enquanto os dois apóstolos fitavam Jesus, calmos e venturosos, Zebedeu contemplava Jesus como se tivesse o maior profeta do seu povo, que na realidade o era, né? Então ele coloca um outro ponto assim que é interessantíssimo a gente refletir. Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos seguidores. E Jesus elucida calmamente, né? Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A gente sabe, né, todos nós temos consciência de que nós estamos num período de transição, em que o nosso planeta vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, tá? Então, por isso Jesus a coloca aqui bem claro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Aí ele continua aqui: a mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. Se a gente parar para refletir, quantas guerras, quantos conflitos nós temos aí com fundo religioso, né? E de diversas outras causas, algumas assim até irrelevantes, né? E quantas mortes tem, quantos erros a humanidade já cometeu em relação a isso, né? Então a gente tem que refletir sobre essa questão, né? O amor, essa parte para mim é assim, é uma das que mais me toca em relação a isso.
O amor, porém, essência de toda a glória e obra de toda a vida, pede apenas um coração e sabe ser feliz. Né? Jesus nos diz claramente qual é o caminho, né, para a implantação desse reino. Quando nos doamos com sinceridade, praticamos o amor incondicional, a caridade é a máxima, né? Que é a caridade, o amor incondicional, o que é? Um dos grandes exemplos dele é a caridade, né? E nós temos na doutrina espírita uma máxima que nos diz tudo, né? Fora da caridade não há salvação. Ela é uma das bases, inclusive, da doutrina espírita, né? E dentro dessas considerações de Zebedeu, em relação à quantidade, à propagação, né, dos seguidores de Jesus, Jesus ainda questiona Zebedeu assim: quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Jesus nos fala justamente sobre esses pequenos gestos que muitas vezes a gente ignora no nosso dia a dia e que podemos fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa. E isso é muito importante, porque a gente consegue, às vezes a gente não imagina o alcance que isso tem, né? E isso vai nos tornando pessoas mais felizes, pessoas que realmente se importam com os outros, têm essa empatia para com o próximo, né? Então, e é um ensinamento que nos cabe perfeitamente, né? E o texto nos coloca também ali, nesse capítulo do Boa Nova, que Zebedeu, empolgado pela sabedoria daquelas considerações, né, perguntou para Jesus: então, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? E Jesus o esclarece: a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Olha a importância disso. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós estará sempre de pé. Olha a importância da empatia, né? Como a gente é crítico ainda com os nossos irmãos, né? Quando Jesus nos fala sobre olharmos o argueiro no olho do irmão e não vermos a trave que está no nosso, né? É justamente isso. Ainda cometemos muito essas falhas em relação a sermos críticos demais, né? A olharmos só os defeitos, a não, muitas vezes até vemos assim muitos exemplos que nos levam a essas questões de polarizações como temos hoje em dia, não respeitamos até a opinião, né, opiniões contrárias à nossa, né? Não que não tenhamos, não que não devamos como cristãos, né, termos as nossas opiniões e defendermos as nossas ideias, mas respeitarmos as opiniões diversas delas, né? E isso é muito importante, principalmente não julgarmos o nosso próximo, né? Sempre procurarmos termos um bom senso e evitarmos esse julgamento, né, que muitas vezes a gente comete no trabalho, no nosso dia a dia, né? Então esse conhecimento sobre a nossa atitude nos é de profunda importância e nos faz refletir justamente sobre essas palavras que Jesus coloca. Foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós estará sempre de pé, né?
que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso também. E Jesus nos coloca também aqui, né? Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Não repousaremos até o dia da vitória final, né? Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, né? A gente pode comparar essa parte da tempestade, podemos tomar também como exemplo ao atual momento que a gente passa com essa pandemia, né? Que não passa de uma grande tempestade que passamos, mas que nos faz refletir muito sobre o nosso modo de agir, sobre o que realmente é importante para nós, o que realmente é significativo para nós, né? Acho que todos nós estamos no meio dessa situação, refletindo um pouco mais. Eu acho que muitos dentre a humanidade vão sair dessa situação, porque não há mal que perdure, né? Para sempre, e tudo passa, né? Temos essa consciência, toda e qualquer situação ela vai passar, e nós temos essa reflexão, né? Todos nós, acho que hoje temos um pensamento um pouco mais definido sobre o que realmente nos importa, né? O que realmente é importante para nós, que valores são importantes para nós, né? E uma certeza que a gente tenha, né? Até como Jesus mesmo coloca ali, alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Jamais seremos abandonados. Jamais. Tá? Jesus deixa bem claro isso para nós. Jamais seremos abandonados, né? Muitas vezes passamos por situações um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas, complexas para nós aceitarmos, né? Às vezes situações de doença, situações de financeiras, situações de angústia, né? Mas Jesus nos deixa muito claro isso, que a providência divina sempre nos dará uma força, sempre nos dará paz, né, para que a gente possa suportar, né? Jesus já nos falava, né, que não nos dará um fardo maior do que a gente possa carregar, né? Continua aqui também no texto lá: combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. À medida que nos aproximamos, né, das leis naturais, a nossa consciência nos mostra isso, né? Maior felicidade atingiremos no nosso íntimo. Quanto mais nos aproximamos das leis naturais, mais felizes seremos, mais ditosos seremos. Quanto mais nos afastarmos, menos ditosos, menos felizes seremos, né? Bem claramente Jesus nos coloca isso, né? E Jesus revela a Zebedeu, né, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova, ao invés do Deus castigador e punitivo. Então, ou seja, Zebedeu entende bem claramente, né, o Deus carinhoso, o Deus amigo dos seus filhos, e não aquele Deus mosaico, castigador, punitivo, né, que era o Deus da guerra, né, aquele Deus, né, que é a imaginação deles, se existia, pregava, né? Então, e Zebedeu se emociona, né? Então, ali coloca no texto que o velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate.
está nos exemplificando aqui a coragem que a gente precisa, que é necessária para o trabalho no bem, né? Então, avançando dentro da pequena sala, o pai de Tiago e João, né, umedeceu as lágrimas de felicidade, de reconhecimento e coloca: Senhor, meus filhos são vossos, né? E Jesus, afagando os cabelos dele, diz: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdidos nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Né? Toda aquela transformação, né, que Jesus vem demonstrar, vem nos mostrar através do Evangelho, né, que é a nossa razão, né, de vida, que deve ser o nosso cuidado, e que é aí que está a implantação dele, do reino de Deus, no coração. Né? Amar a Deus. Antes se temia a Deus. Né? E Jesus vem pregar o amor, vem pregar o amor de Deus. Né? E Jesus afirma bem claramente que o reino de Deus está dentro do homem. Né? Por essa razão, né, o reino de Deus, esse reino consiste ele é uma hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Né? Quanto mais esses valores forem virtudes, né, quanto mais elas forem soberanas, né, dentro do homem, as virtudes, mais o reino de Deus se instalou nessa intimidade do homem, né? Agora, quando os interesses são voltados exclusivamente para o terra a terra, né, para o conforto físico, para a satisfação dos desejos passageiros ali da carne que todos nós temos, né, aí nós vamos estar construindo um reino que seria um reino ilusório, né? Um reino ilusório que não nos leva ao caminho de felicidade, né? Inclusive sobre isso, há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante de uma palestra da psicóloga Nete Guimarães, que fala sobre uma pesquisa, né, da Universidade de Harvard, que colocava bem essa questão da pesquisa sobre felicidade humana, né? Foi uma pesquisa que foi feita durante 80 anos, né? Ela teve um custo de aproximadamente 20 milhões de dólares, né? Centenas de pesquisadores, centenas de pessoas envolvidas, vários relatórios foram tirados dessa pesquisa, né? E a comprovação deles, a conclusão dessa pesquisa foi que a felicidade não estava na riqueza, a felicidade não estava no poder, nem na vida sexual do indivíduo, tá? E sim na quantidade de pessoas com que ele se importava realmente. Inclusive, esse índice, né, cientificamente comprovado, esse índice influenciava diretamente nos seus exames médicos, na sua glicemia, no seu colesterol, né, nas taxas todas, influencia diretamente nisso. Né? Ou seja, né, praticamente se gastou essa fortuna para colocar algo que Jesus deixou bem claro para todos nós: fora da caridade não há salvação. Né? Nos importarmos com o outro é a verdadeira razão da nossa existência. Né? Termos da nossa experiência aqui, e é o que nos faz progredir. Né? Então, que a gente possa refletir isso com bastante calma. Eu gostaria aqui de ler uma parte que nos trata aqui do livro Vinha de Luz, tá?
que foi pelo Espírito de Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier, tá? Na parte 5 dele, Com Amor, né? Esse é o capítulo Com Amor. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E nos coloca assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia, a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Bom, meus irmãos, gostaria de agradecer a atenção de todos, que possamos nós refletirmos um pouquinho sobre essa mensagem do Boa Nova, desse livro maravilhoso. Quem puder ler, é uma leitura espetacular, tá? Nos dá lições maravilhosas, nos faz compreender melhor o Evangelho, e só tenho a agradecer a todos e desejar que tenham um ótimo dia, e gostaria de fazer uma prece para finalizarmos aqui. Mestre Jesus, agradecemos por estes conhecimentos que passamos aqui hoje, que possamos nós refletirmos no nosso dia a dia, que possamos nós colocarmos em prática o reino de Deus em nossos corações. Agradecidos, Mestre, por todo o amparo, por toda a sabedoria que esses ensinamentos nos passam, pedimos humildemente que tenhamos uma semana de paz, de saúde, e que possamos estar sempre prontos a ajudar o nosso próximo e a sermos caridosos, fazendo com que o teu reino possa estar em nossos corações sempre. Agradecidos por tudo, Mestre amado, pedimos licença para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, e que Jesus possa estar em todos os corações. Beijo, até mais.